Boa noite. Para iniciarmos, eu gostaria de cumprimentar a banca que nesse momento está me assistindo. Meu nome é Julie Paula, eu sou aluna do 9º período de Direito da Faculdade FAMIG e eu irei apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. O meu trabalho ele tem como tema a PEC 181, uma perspectiva sobre o aborto legal e o impacto causado. O principal objetivo desse trabalho é analisar o aborto no Brasil e o impacto que a proposta da emenda 181 provocaria sobre o aborto considerado legal no Brasil, onde procuramos explicar e problematizar criticamente a conduta do aborto tipificada no Código Penal como aborto ilegal. Nós também vamos realizar algumas considerações sobre a PEC 181, pois foi alvo de consideráveis críticas. O tema-problema do presente trabalho é discutir os impactos que a referida proposta de emenda constitucional causaria caso aprovado. Com isso, eu dividi o meu trabalho em 4 capítulos. Meu marco teórico, tomado como base para o estudo desse tema, é a PEC 181. O texto ele foi aprovado pela comissão em 2017, foi alterado para incluir na Constituição Federal a ideia de que a vida deve ser respeitada desde a concepção e não só após o nascimento. A seguir, eu falarei um pouco acerca dos capítulos que compõem este trabalho. No meu primeiro capítulo, refere-se à introdução, onde apresenta as principais motivações e objetivos desse trabalho realizado. No segundo capítulo, trata-se do conceito de aborto. Não é recente essa discussão sobre o aborto legalizado ou criminalizado, mas para que isso seja entendido, é necessário entendermos um pouco sobre o conceito de aborto e fazer uma pequena abordagem histórica do tema. O aborto é uma expressão latina que derivou da palavra abortus. A palavra aborto significa interromper uma gravidez, independente se o aborto for espontâneo ou voluntário, a fim de resultar na morte do embrião ou do feto. Sendo assim, o aborto é a interrupção do desenvolvimento da gravidez com a finalidade de eliminar o feto ou o embrião do útero, sendo que essa interrupção poderá ser espontânea ou voluntária. Neste capítulo também, nós iremos abordar sobre a origem histórica do aborto. Aqui no Brasil, o aborto ele foi estabelecido como crime pela primeira vez no Código Criminal do Império de 1830. Mas o crime elencado neste código, ele não previa o delito cometido pela própria gestante, mas somente por pessoas terceiras, independente do consentimento da grávida ou não. No atual Código Penal de 1940, ele estabelece que o aborto, em sua parte especial, elenca também os crimes contra a pessoa e abrange também os crimes contra a vida, que está lá nos seus artigos 124 ao 128. Vale também citar que na nossa Constituição Federal de 1988, define como principal objetivo o direito à vida, trazendo essa garantia tanto para os brasileiros quanto para os estrangeiros que residem aqui no nosso Brasil. Nós podemos elencar também como ato ilícito penal 2 tipos de aborto, que são eles: o aborto provocado pela gestante, que está previsto no artigo 124, e o aborto provocado por terceiros com ou sem o consentimento da grávida, que está previsto no artigo 125 e 126, ambos do Código Penal. O tipo subjetivo ele é definido por 2 modalidades. São elas: o primeiro, o agente age com dolo, ou seja, ocorre a vontade livre e consciente de interromper a gravidez com a eliminação do resultado da concepção. Já na segunda, ocorre o dolo indireto e eventual, onde a gestante assume o risco de produzir o resultado. Já se tratando do concurso de pessoas, no caso específico de aborto, será adotada a teoria pluralista, que ela é definida da seguinte forma: quando houver mais de um agente praticando cada uma conduta diversa dos demais, ainda que obtendo apenas um resultado, cada qual responderá por um delito. Essa teoria foi adotada pelo Código Penal quando se trata de aborto. Quando praticado pela gestante, incorrerá a pena do artigo 124. Já se praticado por outra pessoa, aplicará a pena do artigo 126, ambos do Código Penal. Agora eu vou falar um pouquinho do terceiro capítulo. O terceiro
capítulo, ele trata-se do aborto permitido aqui no Brasil. No artigo 128 do Código Penal, ele prevê duas formas de aborto que não são passíveis de punição desde que praticadas por um médico, conhecidas também como aborto legal. São eles o aborto necessário, que poderá ocorrer se não houver outro meio de salvar a gestante, e o aborto provocado resultante de estupro. Se a gravidez decorrer de estupro e o aborto é prescindido de consentimento da gestante ou quando incapaz, precedido do seu representante legal. Nós também temos diante dessas duas opções o aborto necessário, ou também poderá ser chamado de aborto terapêutico, que são os casos em que o médico não tem outra forma de salvar a vida da gestante a não ser realizando um aborto, de forma em que o médico não precise do consentimento da gestante ou do seu representante legal. O médico necessita apenas de um diagnóstico de que a paciente corre o risco de vida. Na segunda hipótese, elencada pela lei, trata-se do aborto humanitário, que poderá ocorrer nos casos de gravidez resultante de violência sexual. Mas vale ressaltar que a lei permite somente as duas hipóteses de aborto mencionadas acima. O STF ele reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação que trata do aborto de feto anencéfalos, como conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, todos eles do Código Penal. No nosso quarto e último capítulo, trata-se da PEC 181 e o impacto sobre o aborto legal. Entende-se que a PEC significa Proposta de Emenda Parlamentar e, como o próprio nome já diz, a emenda à Constituição Federal. Essa proposta, em 16 de 12 de 2015, ela foi de autoria do senador Aécio Neves e tem como objetivo de alterar o inciso 18 do artigo 7º da Constituição Federal de 88 para dispor sobre a licença maternidade em casos de parto prematuro. Entende-se que para mudar essa Constituição, ele queria estender a licença maternidade a 120 dias. A PEC já passou pelo Senado e tem sido debatida na Câmara e aprovada pela Comissão Justiça e Cidadania da Câmara. No começo, a matéria tratava-se da ampliação da licença maternidade às mães com os bebês prematuros. O texto foi aprovado por 18 votos a 1 na Câmara. A proposta passou a enfrentar resistência quando chegou à fase de discussão na comissão especial. A última etapa, antes da votação em plenário, porém o que mais gerou discussão foi o projeto que deu alteração dos deputados homens da comissão, que eles votaram pela inclusão de uma mudança no artigo 1º da Constituição, enfatizando a dignidade da pessoa humana desde a concepção. Sendo assim, a PEC 181, também conhecida como cavalo de Troia, impossibilitaria todas as hipóteses de aborto legal, que hoje são permitidas pelo Código Penal. Por quê? Eles têm como base que a Constituição está acima de qualquer outra lei do país. As outras duas alterações feitas na Constituição foram especificamente nos artigos que tratam da dignidade da pessoa humana, que está lá prevista no artigo 1º, inciso 3º, e o direito à vida, que está previsto no artigo 5º, lá no caput da Constituição Federal, com o intuito de acrescentar em ambas a expressão desde a concepção. Neste capítulo, aborda-se ainda sobre o retrocesso na PEC 181. A legalização do aborto sempre foi para o feminismo uma questão prioritária de direitos humanos das mulheres. Pela PEC, estaria indo em sentido oposto, criminalizando todas as formas de aborto, não acompanhando a evolução ou a globalização, retrocedendo tudo conquistado até hoje. Houve também um movimento feminista que, na verdade, buscou transformar o aborto em um direito, ou seja, direito a escolher gerar vidas ou não gerar. Legalizar o aborto até mesmo para preservar a vida da mulher, tornando seguro, pois aumentaria a procura de clínicas especializadas
o que ocasionaria a redução dos custos hospitalares, devido às menores taxas de complicações. Com isso, a PEC 181, ela busca, ao final, proibir o aborto no Brasil, o que gera muita controvérsia, uma vez que muitos defendem em sentido contrário a legalização do aborto com fundamento de desconstrução do crime e defesa do direito da mulher ao aborto como um posicionamento solidário às inúmeras mulheres que abortam na clandestinidade, em situação de ameaça à integridade física, psíquica e mesmo à sua vida. Diante exposto, nós podemos concluir que a PEC 181 é uma grande armadilha e retrocesso para alternar a atual Constituição Federal, o que levaria à proibição de qualquer forma de aborto, mesmo nos casos em que envolve risco para a gestante ou gravidez proveniente de estupro. Torna-se também de suma importância finalizar ressaltando que, nos casos em que o aborto é permitido no Brasil, são casos extremos e restritos, pensando apenas para preservar a vida e a dignidade das mulheres gestantes naqueles casos específicos. Por fim, nós podemos concluir que o aborto é uma prática presente desde os tempos mais remotos entre as civilizações, utilizada de forma livre, com meio de controle da natalidade. Entretanto, ao longo da história, foi se tornando um caráter imoral, religioso, antiético e criminoso, levando discussões intensas acerca do direito à vida do feto e a escolha da mãe em prosseguir ou não com a gestação. A PEC 181 de 2015, ela surge como fruto do avanço conservador no Brasil, desconsiderando toda a luta feminista ao longo do tempo, em busca de sua autonomia, liberdade, respeito e garantia dos seus direitos produtivos e sexuais, bem como a própria dignidade enquanto a pessoa humana. A aprovação da referida PEC, nos termos em que foi alterado, representa um grande retrocesso na sociedade, especialmente para os direitos da mulher. Haja vista em que a criminalização absoluta de toda e qualquer forma de interrupção de gravidez, independente da causa, roubando assim da mulher os direitos em que já lhes são garantidos desde a década de 1940, como também nos casos de anencefalia julgados recentemente pelo STF. Neste trabalho, defende-se apenas a manutenção da continuidade do aborto, conforme tipificado na legislação penal e conforme prevê a Constituição Federal, haja vista ser um direito da mulher. Fica aqui o meu muito obrigado e desde já eu agradeço.